Mais um pouquinho. Tá. Perfeito. Então tá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a essa nossa conversa, tá? Eu quero, na verdade, fazer da seguinte forma. Eu tenho uma apresentação aqui em PowerPoint, que talvez são 10, 12 slides, algo assim, onde eu quero dar algumas dicas para vocês, mas o que eu quero mesmo fazer com vocês é um tutorial de mostrar bem onde vocês encontram todas as informações no site do nosso Comitê de Ética aqui na UBRA Canoas, e mais um tutorial pela Plataforma Brasil, mostrando como preencher todas as páginas, né, todos os campos, o que colocar em cada um dos campos quando vocês forem fazer a submissão do projeto de vocês, tá? Então, eu vou começar apresentando os meus slides que eu tenho aqui. E depois eu começo a apresentar, então, os sites e a própria Plataforma Brasil para vocês. Ó, isso que acontece, eu vou ter que sair da apresentação para dar acesso. Eu acho que agora, a partir de agora eu não vou mais dar acesso para ninguém, infelizmente, tá, gente? Porque senão vai sempre eu ter que ficar saindo daqui, tá? Aqui. Ok, então tá, esse é o meu nome, né, e por que eu estou apresentando esse seminário para vocês? É porque eu também, além, né, de docente em vários cursos e no PPG, sim, eu sou a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UBRA, tá? Tá, pessoal? Então, seguindo aqui, só para contextualizar vocês um pouquinho sobre o que é o Comitê de Ética, né, e a gente mostrar que nós fizemos, que não é uma coisa que a Ubra inventou, tá? Que não é o PPG sim que inventou, na verdade, nós fizemos parte de um sistema CEP-CONEP, que é o que nós chamamos, tá? E que está distribuído por todo o Brasil. Nós somos 875 comitês de ética pelo Brasil, e se nós levarmos em conta, né, entre o número de coordenadores, de membros relatores, representantes participantes de pesquisa, de secretários e assessores, nós somos mais de 16 mil pessoas no Brasil, quase 16.500 pessoas, né, atuando, né, nessa parte de apreciação, né, e validação de todos os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos no Brasil, tá? Então, de uma maneira geral, o que é o Comitê de Ética? É um colegiado que é interdisciplinar e é independente, tá? Então, nós somos independentes, nenhum professor, nenhum coordenador, nem direção, nem pró-reitoria, nem reitoria tem ascensão sobre a tramitação dos projetos, né, e os pareceres que nós emitimos. E a principal função nossa é de defender, né, os interesses, né, de todos os participantes da pesquisa e tentar sempre proteger a integridade e a dignidade de todos eles, de todas as pessoas que vão participar da pesquisa. E pensando no nosso contexto, né, dentro do PPG Sim, né, que todas as pesquisas envolvem ensino, então quem são esses participantes da pesquisa? São os alunos, são os professores, né, colegas. Muitos de vocês vão desenvolver o trabalho de vocês com professores, né, da parte de formação docente, ou então alguns outros vão trabalhar com metodologias diferentes, né, dentro de uma sala de aula. Então, são essas as pessoas, esses os alunos, os professores, que vão fazer parte, né, da pesquisa de vocês, que são os participantes da pesquisa. E nós precisamos defender e proteger, né, a integridade e dignidade de todos eles. Por isso, né, da tramitação dos projetos dentro da Plataforma Brasil e apreciação pelo nosso Comitê de Ética. Então, respeitando o que está previsto numa norma operacional lá de 2013, que prevê que os comitês de ética eles devem ser multidisciplinares, nós temos membros relatores que são da área de medicina, odontologia, direito, serviço social, química, fisioterapia, educação, farmácia, ciências biológicas, educação física, né, teologia, psicologia, e nós também temos 3 representantes de participantes da pesquisa. E quem são essas pessoas? São, na verdade, pessoas da comunidade, normalmente ligadas, né, ou que trabalham, que atuam
em organizações não governamentais, tá? Então, a gente convida e essas pessoas aceitam e participam também como relatores no nosso comitê de ética. Então, a nossa secretaria, né, a nossa sala, está localizada no prédio 14, na sala 224. Então, quem já andou pelo campus da Umbra, aqui em Canoas, quem circula com frequência, o prédio 14 é o mesmo onde estão localizadas as salas, né, no PPG Sim. Nós estamos na PPG Sim no terceiro andar e o comitê de ética está no segundo andar. Tá? Então, tem um telefone, que é direto, tem um e-mail, e esse aqui é o nosso site. Eu vou depois também enviar essa apresentação para vocês, e aí com isso vocês vão ter essas informações. E, inclusive, aqui está o hiperlink, se vocês clicarem, depois em cima já direciona direto para o site do Comitê de Ética, dentro do site da UBRA, tá? A plataforma Brasil, ela tem essa aparência aqui, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó, que aqui nessa parte em verde escuro tem todos os manuais, aqui tem um link de manuais, aqui vocês encontram, se vocês clicarem ali, vocês encontram o manual do pesquisador, e que eu recomendo fortemente que vocês leiam ou tenham ele aberto no computador, salvo no computador de vocês, que se vocês tiverem alguma dúvida também no momento de vocês fazerem a submissão do projeto de vocês, é no manual do pesquisador que vocês vão encontrar essa resposta. E outra aqui, nessa parte em azul escuro, aqui mais à esquerda, se vocês olharem, aqui tem todas as resoluções e normativas. Por exemplo, se acaso alguém de vocês vai trabalhar com povos originários, né, com indígenas, por exemplo, tem mais uma resolução que também precisa ser respeitada. Tá? Então, eu já digo isso, que se porventura alguém tem interesse, já está pensando num projeto trabalhando com povos originários, precisa levar em conta que tem mais uma resolução, além da 466 e da 510, que precisa ser respeitada. Então, também tem mais essa outra resolução e que está disponível, quando vocês clicarem aqui e acessarem lá, abre todas elas, ali é só procurar, que está bem identificada como sendo, né, dos povos originários e indígenas, tá? No site da Ubra, e depois eu mostro também para vocês, quando vocês entrarem no site da Ubra Canoas, aqui em cima já logo vai aparecer um menu, tá? E se vocês clicarem aqui em pesquisa, vai abrir essa outra página aqui, que tem nesse menu à esquerda aqui, o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Então, está aqui o caminho para vocês encontrarem, né? Se vocês não estão com a apresentação junto com vocês e quiserem ver alguma coisa, é só entrar no site da Ubra Canoas, procurar em pesquisa, e dentro da pesquisa, no menu à esquerda aqui, tem o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, onde vocês vão encontrar todas as informações. E ele vai aparecer aqui, né, quando clicar nele, né, no Comitê de Ética, ele tem toda uma página, eu só fiz um print de uma parte dele, tá? Aqui eu coloco de novo o hiperlink para vocês clicarem em cima desse link, ele vai de novo direcionar lá para a nossa página do Comitê de Ética no site da UPA. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que muitas vezes nós precisamos deixar em pendência alguns projetos por erros muito simples. Ai, puxa vida, ficou cortado aqui. Se não me engano, esse aqui é o item número 11, lá no termo de consentimento livre esclarecido, que é a garantia, né, de sigilo e privacidade, tá? Porque o que está dito nesse TCLE aqui? Que todos os dados, tudo que for obtido vai ser mantido em sigilo, e inclusive dados pessoais vão ser mantidos em sigilo, eles não vão ser mencionados. E o que com bastante frequência nós, no Comitê de Ética, percebemos nos projetos, principalmente nos projetos do PPG e Sim, que são enviados, que não se lê direito o que está escrito nos documentos. Nós temos todos os modelos lá. Não significa que todos os modelos precisam ser preenchidos, né, e colocados no projeto de vocês, tá? Então, por exemplo, uma coisa que acontece com muita frequência é termo de consentimento livre esclarecido, esse termo de sigilo e privacidade,
dizendo que tudo vai ser obtido em sigilo e que nem os dados pessoais vão ser mencionados, e, ao mesmo tempo, vocês, né, o pesquisador, enfim, colegas de vocês, incluem também o termo de autorização de uso de imagem, nome e voz, onde diz o seguinte aqui, ó, autoriza a utilizar a imagem, nome e voz, podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto à internet, ensino à distância, jornais e todos os demais meios de comunicação pública ou privada. Ou seja, os documentos eles estão se contradizendo. Então, um deles diz que vai proteger, que não vai divulgar nada, e o outro diz que vai, inclusive, colocar na televisão. Tá? Então, isso vocês precisam cuidar. Isso aqui é uma infração ética. E vocês precisam deixar claro, vocês vão divulgar ou não vão divulgar, né? Vão usar a imagem ou não vão usar a imagem. E aí, o que, que é que muitas vezes vocês, eu vou dizer vocês, né? Porque tem alunos que talvez já tenham submetido o projeto e não entenderam porque ficaram em pendência por isso aqui. Porque o que, que acontece? Às vezes vocês vão fazer uma roda de conversa, tá? Com os docentes ou até com os próprios alunos, vocês vão fazer uma entrevista, ou vocês até vão, por exemplo, gravar e registrar essa entrevista ou essa roda de conversa, mas simplesmente para fazer o quê? Para vocês terem esse material todo e depois fazer a transcrição de tudo que foi dito, de tudo que foi mencionado, e tem, às vezes, até por exemplo, depois eu dou outro exemplo. Então, se for esse o caso aqui, na rádio conversa, uma entrevista, né, e essa entrevista, estou colocando aqui como se as pessoas estivessem de forma presencial, mas ela pode também ser feita de forma virtual, né, apenas no Meet, ou, enfim, qualquer outra plataforma, né, que seja possível você fazer uma entrevista, tá? Entrevista, assim, quando você está conversando, não é um questionário, tá? Não confundam entrevista com questionário. Tá? E se vocês forem registrar isso aqui para simplesmente depois vocês poderem voltar e fazer a transcrição de alguns termos, de algumas falas que foram feitas, vocês vão precisar colocar isso no termo de consentimento, tá? Então, lá naquele termo de consentimento, onde está dito aqui, ó, como é que vai manter o sigilo, a privacidade, ou inclusive como é que vão ser coletadas todas as informações, ali vocês vão dizer, olha, vai ser feita uma entrevista, vai ser feita uma roda de conversa, vai ser feito um grupo focal, e eu gostaria, né, de gravar, né, de registrar isso tudo, para depois eu poder fazer a transcrição dessas falas, tá? Então, isso precisa constar aqui no termo de consentimento. E aí, no caso aqui, do termo de autorização de uso de imagem, nome e voz, eu sei que tem alunos que trabalham com o gestual, com a observação do gestual do aluno quando ele está, por exemplo, respondendo uma determinada questão. Então, eu sei que tem projetos assim. Aí, neste caso, vocês sim coloquem aí o termo de autorização de uso de imagem, de nome e de voz, só que daí vocês precisam editar o que está aqui, porque muitos desses não vão ser usados para se colocar em redes sociais, ou jornais, ou televisão. Vai ser divulgado num artigo científico, vai ser divulgado num congresso, então tem que deixar claro onde vai ser feita essa divulgação, tá, gente? Então, isso eu gosto, como a gente tem percebido várias vezes projetos, né, que vêm com os dois documentos, tá, e um contradizendo o outro, a gente precisa deixar em pendência, porque o pesquisador responsável pelo projeto precisa deixar claro, vai divulgar a imagem, né, ou não, tá? Então deixa claro, se vai simplesmente só registrar para fazer a transcrição da fala, coloca isso bem descrito lá no termo de consentimento livre esclarecido, e principalmente se for com criança, coloca lá no TALE, tá? Professora, Oi. boa tarde, com licença. Sim. É só para avisar que tem alguns colegas querendo entrar e não conseguem. É que eu tentei fazer a apresentação. Eu vou fazer uma parada agora e vou tentar acessar aqui. Até nem tem aparecido mais para mim ninguém aqui tentando entrar. Tá. Permitir todos os que estavam na fila. Agora entrou mais um.
Isso que eu ainda esperei um tempinho antes de começar, tá? E aí, Carlos, tem alguns assistindo aí? Eu não entendi a tua observação. Ah, bom, então é a conexão aí que não tá boa, fica caindo. Infelizmente. Aí eu não tenho muito o que fazer, né? Enfim, tá? Então, continuando aqui o que eu estava falando para vocês. Então, tentem ter esse cuidado, tá? Quando vocês forem fazer a submissão do projeto de vocês. Ah, pensem, não, olha só, eu vou só fazer uma roda de conversa, um grupo focal, então eu não preciso desse uso de imagem em nome e voz, mas eu vou deixar, então eu gostaria de gravar, para depois fazer a transcrição, e aí, neste caso, vocês deixam isso lá no termo de consentimento livre esclarecido, tá? Então, assim, é aqui que coloca, tá, gente? Onde que vai colocar, se vai fazer essa roda de conversa, esse grupo focal, por exemplo, você vai fazer essa entrevista. No procedimento de coleta de dados. Então, é aqui que vocês vão dizer, olha, vai ser feita uma entrevista, vai ser feito um grupo focal, tá? Isso, os dados vão ser coletados, tá? E vai ser feito uma gravação, né, deste momento, para depois eu fazer a transcrição das falas de vocês. E aí vocês precisam deixar bem claro também no item posterior, aqui no item 4, que é o seguinte, onde que vocês vão deixar armazenados esses dados, tá? Então, vocês precisam deixar claro que vocês vão deixar armazenados isso num computador que vem no arquivo, protegido por senha, um computador que é acesso individual, não pode ser um computador de acesso coletivo, tá? Então, isso também precisa ficar claro, tá, gente? Para justamente nós protegermos esses participantes, tá? Então, assim, ó, dependendo como vocês vão estar trabalhando com escola, né, com ensino, no caso de vocês aqui é coleta de dados, tá? Não é coleta de amostra, tá? Então, vocês precisam... Então, assim, nós temos esses documentos todos, essa parte que está escrito aqui em azul, está lá no documento em Word, que vocês podem utilizar para editar de acordo com o projeto de vocês, e nós colocamos essas partes em azul justamente para chamar atenção e como uma orientação do que colocar aqui. Outra coisa que é bem importante vocês colocarem aqui no item 5, que é a parte de desconforto e risco. Vocês vão dizer, mas não tem risco nenhum, e nenhum desconforto, né? O que que acontece? Pode até não ter um risco propriamente dito, tá, gente? Assim como se a gente pensar numa pesquisa, né, de estudo clínico, por exemplo, tá? Então, isso sim, de fato, não tem. Mas o que vocês precisam fazer, no caso das pesquisas de vocês, é o seguinte: os alunos, os próprios participantes, eles podem sentir um desconforto, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, da minha área. Eu sou da química, tá? Então, de uma maneira geral, todos os projetos de pesquisa que eu oriento têm alguma coisa a ver com química ou com ciências, né? Então, ciências e química. Mas vamos pensar na química. Às vezes é uma pesquisa que vai ser feita lá no ensino médio, tá? E aí, uma das etapas, né, de coleta de dados os alunos, constitui os alunos responderem uma lista de exercícios de química. Eles podem, sim, ficar desconfortáveis porque eles não sabem ou não aprenderam direito, ou eles têm alguma dificuldade, porque no ano anterior não foi ministrada adequadamente a disciplina. Então, assim, eles podem sentir um desconforto, tá? Então, isso precisa ficar claro no plano de consentimento livre esclarecido. Tenho a impressão que alguém fez uma pergunta, colocou uma observação aqui. Ah, ah, então isso também precisa ficar claro, tanto dentro do projeto de vocês, tá? Quanto no termo de consentimento livre esclarecido, e principalmente no termo de consentimento, ou no termo de assentimento, tá? Por quê? Porque é bem importante nesse documento? Porque esse é o contrato, eu chamo de contrato, que vocês vão fazer, vocês pesquisadores com o participante de pesquisa. Então, precisa ficar muito claro quais são todas as etapas, como é que vai ser feita essa coleta de dados, quais vão ser todos os desconfortos, tá, que esse aluno pode passar, ou esse professor,
pode passar, né? Então precisa ficar claro, tá? Principalmente quando esse documento também vai ser encaminhado para os pais dos alunos, né? Alunos que têm menos de 18 anos, quem assina o termo de consentimento livre esclarecido são os pais ou responsáveis, e tem lá um modelo específico para quem é maior de 18 anos, para menor de 18 anos, que daí são os pais ou responsáveis que assinam, e aí, se este é o caso, tem ainda, né, de alunos menores de 18 anos, tem ainda o termo de assentimento que precisa ser dado para os alunos maiores de 12 anos, para eles lerem, para explicar o que vai ser o projeto, e para eles assinarem também. Alunos menores de 12 anos não têm essa necessidade, tá? Se vai trabalhar, por exemplo, com educação infantil, não precisaria. Se vai trabalhar com o primeiro ou segundo ano, né, das séries iniciais, eu acho que 12 anos vai até mais ou menos o quarto, quinto ano, mais ou menos, né, 12 anos. Tá? O quinto, sexto ano, talvez, tá? Vai depender muito também de cada aluno, certo, gente? Então, isso também é uma coisa que vocês precisam ter em mente, tá? E, de novo, aqui, então, mais uma vez, na plataforma Brasil, primeira coisa que vocês precisam fazer antes da submissão do projeto de vocês é vocês se cadastrarem na plataforma Brasil. Aqui tem o link de novo, então já tem aqui o cadastre-se, e o que vocês precisam ter para fazer esse cadastro? O número de CPF, que todo mundo tem, tá? Precisa ter o currículo Lattes, de preferência ele no PDF, tá? Precisa ter um documento de identidade com foto, de preferência também em PDF, já tudo salvo no computador, porque daí depois, quando for fazer o cadastro, vai ter os campos que vão sempre solicitar, vai solicitar esse documento e você já tem ele salvo no computador, é simplesmente só ir lá buscar, procurar, né, no computador, e que daí vocês conseguem anexar, tá? Professora Arlete. Sim. Qual a diferença do termo do consentimento para o de assentamento? A senhora Assentimento. Assentimento. Tá. Deixa eu só ver, só uma coisa, já te respondo, tá, Eliane? Só deixa eu ver uma coisinha aqui, que eu acho que esse era o último slide. Tá. Isso, daí eu já posso agora parar essa apresentação. Aqui. O que acontece? Eliane, né? Desculpa. É assim, ó, o termo de consentimento tem dois modelos aqui, tem dois modelos. Tem o termo de consentimento, que é para aqueles participantes de pesquisa que são maiores de 18 anos. Então, quando é mais de 18 anos acima, vai ser, por exemplo, se a pesquisa vai ser feita no ensino médio, né, muitas vezes já tem alunos de tipo 18 anos, né, ou mais. Se a pesquisa vai ser feita com coordenadores, com professores, maioria das vezes, né, todos já têm 18 anos ou mais, tá? E tem daí o que a gente chama de termo de consentimento para menores, que aí é para aqueles participantes da pesquisa que têm menos de 18 anos, tá? E esse termo de consentimento para menores, quem assina, quem concorda é pai ou responsável. Pais ou responsáveis por aquela criança, aquele adolescente, tá? E o termo de assentimento é o termo que aí é entregue para criança que tem criança, adolescente, de 12 até 18 anos incompletos, para eles concordarem ou não participar da pesquisa. E aqui eu preciso fazer uma observação para vocês, o seguinte, vamos supor que vocês tenham 35 alunos na sala de aula, vamos supor que seja uma pesquisa com alunos, tá? De nono do ensino fundamental, tá? Tem 35 alunos, todos eles com menos de 18 anos, tá? O que vocês vão precisar colocar? Vocês vão ter que enviar para os pais ou responsáveis desses alunos o termo de consentimento de menor de idade, tá? Que daí o pai, a mãe ou o responsável vai assinar concordando, se concorda, né? Porque daqui a pouco vai ter pai, mãe, o responsável vai dizer, não, eu não quero que o meu aluno participe. E aí esse aluno não vai participar da pesquisa, tá?
E vamos supor que 34 desses pais responsáveis tenham assinado os termos de consentimento, então vocês sabem, um aluno não vai participar, mas os outros 34 podem participar. O que vocês vão fazer como segundo ato, como segunda ação? Vocês vão entregar o termo de assentimento, que é um texto muito mais simples, muito mais enxuto, para esses alunos. Vocês vão explicar o que é a pesquisa para eles, tá? E aí vocês vão convidar eles a participar da pesquisa de vocês. Pelo fato do pai, mãe ou responsável ter assinado um termo de consentimento autorizando ele a participar, se ele ou ela não se sentir confortável e não tiver vontade de participar da pesquisa, ele não é obrigado a participar, tá? Então, vamos supor, lá dos 35 que eu dei como exemplo, 34 pais autorizaram. Desses 34, só 30 depois autorizaram. Ok? Mas isso vocês só vão saber depois do projeto aprovado no comitê, porque só depois vocês vão poder fazer isso. Então, o que é o número amostral de vocês quando vocês forem colocar lá na plataforma Brasil? 35 alunos. Qual é a justificativa para esse número? Porque não vai precisar, né, de um cálculo estatístico. Vocês vão colocar 35 alunos, vírgula, o ponto, enfim, que são o total, né, que é o total de números de alunos regularmente matriculados no ano de 2023, no ano de 2024, enfim, quando vocês forem fazer a coleta ou a submissão do projeto de vocês. Professora Arlete, entendi. Sim. Eu vou trabalhar com os professores, com relação ao apoio à criança autista, letramento matemático para as crianças autistas. Eu preciso só do termo do consentimento para os professores, pronto. Sim. Se você vai trabalhar só com os professores, é só dos professores o termo de consentimento, e aí é o termo de consentimento para maior de 18, né? Porque os professores, todos eles são maiores de 18 anos. Sim. Agora, se tiver uma etapa de pesquisa no teu projeto, que vai envolver essas crianças autistas, aí sim que você precisaria para os documentos, para pais e responsáveis, e até para essas crianças, dependendo do caso, tá? Eu vou trabalhar com questionários, o professor das dificuldades dele com as crianças, Perfeito. Então, não envolve criança, não envolve documento, só o professor, pronto. Tá? E é o termo de consentimento para maiores de 18. Exatamente. Tá bom. Muito obrigada, professora. Não, tá tranquilo. A lista de presença, eu estou vendo aqui, ó, pessoal, é o Moisés, que depois vai colocar aqui no chat, tá? Ele tem o link da reunião, daqui a pouquinho ele entra e vai colocar aqui no chat a lista de presença, tá, gente? Eu vi que já tem gente mencionando aqui. Tá. Então, eu quero agora apresentar a minha tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês onde estão... Gente, não adianta colocar o nome aqui, tá, gente? Depois o Moisés vai colocar, tá, gente? A lista de presença aqui para vocês. Ele vai colocar um link onde vocês vão acessar e vocês vão colocar os nomes de vocês, tá, gente? Não adianta colocar nome aqui, porque eu não vou passar essa lista para eles, tá? Eu não entendi a tua pergunta, Natália. O que é essa lista para inscrição na plataforma Brasil? Não entendi. Boa tarde, professora. É porque, nesse instante, a senhora falou de uns detalhes que a gente tinha que já ter quando for fazer a inscrição lá na plataforma. Aí, uma das coisas era o Lattes, aí eu queria os outros, que eu já estou anotando para facilitar a minha vida quando eu for fazer a minha inscrição, que eu acho que eu vou apresentar agora, tá, Natália? Ah, tá. Obrigada. Desculpa. Não tem problema, tá? Eu só quero que alguém, se puder, ligar o microfone e me dizer se está aparecendo a minha tela aqui da Ubra. Tá, sim, professora. Agora, professora. Está, professora. Está. Perfeito, obrigada. Tá, aquilo que eu mostrei antes para vocês, tá? Então, aqui, entra no site da Ubra Canoas, em pesquisa aqui em cima, tá?
Quando entrou aqui na pesquisa, entra aqui no comitê de ética, certo? Aqui no menu esquerdo tem o comitê de ética. O que acontece? Aqui estão todas as informações que você acabou de solicitar, Natália. Olha aqui, documentos necessários para o cadastro na Plataforma Brasil. Número do CPF, o Lattes, tá, de vocês, que pode ser nesses formatos aqui, mas eu sugiro que seja no PDF, tá? O documento digitalizado, que pode ser carteira de identidade. Alguém está com o microfone ligado, por favor, desliga, que está dando retorno. Obrigada. Por favor, desliguem os microfones de vocês, que vocês estão com o microfone ligado. Tá? Então, tá aqui, pessoal. Número de CPF, currículo Lattes de vocês, de preferência PDF, um documento de identidade com foto, precisa ser com foto, digitalizado, pode ser carteira de identidade, pode ser identidade profissional, pode ser carteira de motorista, tá? E também, ó, eu sugiro sempre o PDF, que é melhor. E uma conta de e-mail ativa. Aqui não pode ser Hotmail. Pode até ser Yahoo, né? Mas Hotmail nem pensar. Então, assim, funciona melhor o Gmail, ou então funciona, né, se vocês quiserem bem, o Rede Ubra, que todos vocês também têm, tá? Outra coisa que nós temos aqui no site do Comitê de Ética da Ubra, nós temos o link para a Plataforma Brasil, nós já temos aqui também o manual, né, do pesquisador, certo? Nós temos as resoluções aqui, aquilo que eu mencionei antes, a 466 e a 510, mas aí precisa ver, né, se alguém vai trabalhar com povos originários, precisa entrar lá na Plataforma Brasil e olhar a resolução que aborda os povos originários, tá? Aqui não é o caso, né, de prontuários, enfim, essa parte de retirar de parecer já não acontece mais, e aí nós temos aqui uma outra coisa que é importante, tá, pessoal? A agenda do Comitê de Ética. Por exemplo, a nossa próxima reunião do Comitê de Ética vai acontecer no dia 26 de maio. Nossas reuniões são normalmente na última quinta-feira de cada mês, tá? E até 14 dias antes, 15 dias antes, 14 dias antes, não, eu estou falando 26, não, é 25 de maio. 25 de maio, que é uma quinta-feira. Então, a nossa próxima reunião acontece no dia 25 de maio. Aí ontem, dia 11 de maio, 14 dias antes da reunião, encerrou o prazo de envio de projetos para serem avaliados nessa próxima reunião. Mas o que acontece? O que eu preciso deixar bem claro para vocês? Quando vocês submeterem o projeto de vocês na Plataforma Brasil, vocês precisam voltar a olhar lá se por acaso ele não ficou em pendência documental. O que significa isso? Que tenha faltado algum documento, tá? Porque precisa ter, por exemplo, aqui, ó, aqui tem o checklist do que de fato precisa, tá? O projeto de pesquisa, e se vocês já todos devem ter recebido o modelo de projeto de pesquisa do PPG-5, usem esse modelo que ele está adaptado de acordo com as necessidades e informações que o Comitê de Ética precisa, tá? Carta de anuência do local da coleta de dados. O que é isso? É lá na escola onde vai ser feita a pesquisa, tá? Então, a direção assina isso, tá? Vai trabalhar com os professores, a direção, a coordenação pedagógica, que vai assinar esse documento, tá? Tá bom, gente? Então, isso que é a carta de anuência do local de coleta de dados. Isso precisa estar, de preferência, tá? Com uma folha timbrada, tá? Com o nome da pessoa que assinou, às vezes o CPF ou o CNPJ, para que, por exemplo, assim, se a gente quiser entrar em contato com esse local de coleta, nós, Comitê de Ética, a gente consiga as informações de endereço, telefone, e-mail, então precisa. Tem aqui, se vocês clicarem em cima, tudo que vocês estão vendo, que eu estou passando o mouse do meu computador aqui, se vocês verem, está tudo ele com a mãozinha aqui, ou seja, são tudo documentos, modelos, tá? Que vocês podem
devem, na verdade, eu sugiro que vocês façam isso, tá? Usem esses modelos aqui para vocês conseguirem atender a todas aos requisitos que vocês precisam preencher no projeto de vocês e nos documentos, tá? E aí nós já deixamos aqui, ó, bem claro, olha aqui, ó, TCLE, tá? Tem 2 modelos de TCLE, tá? Em parênteses aqui, ó, participante da pesquisa maior de idade, tá? Não tem erro, tá, gente? É só vocês lerem que tá aqui e salvar, né, fazer o download do documento adequado. Aí tem aqui o TCLE, ó, pai e o responsável legal do participante de pesquisa menor de idade, tá? Então, é esse aqui. TALE, que é o termo de assentimento livre esclarecido, que é para aqueles participantes de 12 a 18 anos. Esse outro aqui é só quando for preciso, tá? O termo de autorização de uso de imagem, nome e voz. E aquilo que eu mencionei mais cedo, não vão colocar termo de consentimento dizendo que não, que vai manter sigilo de tudo, e vão junto colocar termo de utilização de imagem, nome e voz, tá? Que o projeto vai ficar em pendência, vocês vão ter que ajustar isso. Esse outro aqui, o TCUD, não aplica para vocês, porque não é prontuário nem nada, que isso aqui é mais para quem faz pesquisa clínica, tá? E o currículo Lattes, vocês precisam, mesmo no momento do cadastro de vocês, incluir o currículo Lattes, e depois, quando for fazer a submissão do projeto, precisa, de novo, incluir junto o currículo Lattes. Isso tem uma resolução que pede isso. Não é o comitê de ética que está pedindo para repetir o documento, tá? Então, nós temos dentro do nosso site, do comitê de ética, aqui, todos os documentos, todos os modelos, e se vocês abrirem qualquer um deles, vocês vão ver que praticamente em todos os campos desses documentos, nós temos observações, nós temos instruções do que precisa estar contido naquele local, naquele campo, naquele documento, tá? Deixa eu só voltar aqui para ver se tem alguém que fez alguma pergunta. Tá? Então, agora, seguindo, agora eu vou mudar a página aqui, eu quero imaginar que todos vocês estejam vendo aqui a plataforma Brasil. Tudo certo? Todo mundo enxergando a plataforma Brasil. Eu só vou parar a apresentação aqui, porque eu fiquei fora e eu não quero cometer nenhuma infração ética aqui quando eu acessar, porque por eu ser coordenadora, tem coisas aqui que vão aparecer assim que eu me logar. Então, deixa eu entrar aqui. Tá. E acessar o que eu quero fazer com vocês. E aí eu já volto a apresentar de novo. Tá. Agora vamos aqui para a plataforma Brasil, então. Depois que vocês fizeram o cadastro, e quando vocês vão entrar na plataforma Brasil, vai abrir uma aqui em cima, ó, pessoal. Estão todos enxergando a minha plataforma Brasil aqui? Alguém pode me responder? Sim. Perfeito, obrigada. Tá, aqui, ó, tem uma aba que é pesquisador que vai aparecer para vocês aqui, tá? Vocês estão cadastrados, e aí aqui que vocês vão fazer a submissão do projeto de vocês. Então, primeira coisa que vocês precisam fazer, ter aquela lista de documentos para fazer o cadastro. Tá? Fazer o cadastro com o pesquisador. Mas para submeter o projeto, tenham todos os documentos prontos e salvos no computador. Então, assim, um documento que é importante, projeto de pesquisa. Quem que vai auxiliar vocês nisso? Orientador, orientadora de vocês. Vocês só vão submeter o projeto de pesquisa quando o orientador ou orientadora de vocês der o ok e dizer, olha, esse projeto está bem, agora você pode submeter esse projeto. E aí, primeiro, o que eu dou de sugestão? Tanto que as minhas alunas que estão aqui, né, junto, elas podem até dar o parecer delas, né? Por exemplo, o que eu disse para elas, porque os de doutorado tá um pouquinho, a gente tem um pouquinho mais de tempo, então eu estou mais adiantada nessa fase com as minhas alunas de mestrado,
tá? Primeiro, nós vamos escrever o projeto. Quando o projeto já está praticamente formatado, pronto, aí agora você vai começar a preencher os documentos que são necessários, os outros, tá, que são necessários. Você vai precisar de termo de consentimento, né, para menores, para maiores, você vai precisar de um TALE. Eu, inclusive, tenho uma aluna que vai trabalhar com educação infantil. Tá? O que, que nós fizemos? Ela não precisaria apresentar um TALE, mas nós criamos um TALE para apresentar para as crianças, e eu até fiz questão de nós fazermos isso, porque a minha intenção com o trabalho dela é depois a gente publicar isso como uma sugestão de como se pode fazer um termo de assentimento para crianças da educação infantil, que é, na verdade, o que é o TALE nesse caso. Isso não é obrigatório, só estou dando esse exemplo, tá? O TALE só é obrigatório quando os participantes têm de 12 até 18 anos incompletos. Tá? Mas o que eu quero com isso é justamente criar mais subsídios para outros pesquisadores, tá? O que nós fizemos? Nós montamos uma história em quadrinhos, onde nessa história em quadrinhos está sendo contada o que vai ser feito na pesquisa, o que vai se estudar, como é que vai ser feito. Então, é uma história em quadrinhos que nós montamos e que vai ser o TALE do projeto de pesquisa dessa aluna que vai trabalhar com educação infantil. Tá? Então, de posse de todos os documentos, projeto, termo de consentimento, né, todos que foram precisos, termo de assentimento, a carta de anuência do local de coleta de dados assinada, tudo certo, tá? Aí começa a se fazer a submissão do projeto na plataforma Brasil. Gente, assim, ó, pessoal, o Moisés vai colocar daqui a pouco. Toda vez que alguém põe uma pergunta aqui, eu paro a minha fala, gente. Ou tentem compartilhar isso então nos grupos de WhatsApp, quando não é uma coisa assim tão relevante aqui do que eu estou falando. Vou repetir de novo para quem entrou mais tarde. Daqui a pouco mais, lá por umas 3, entre 3 e 15, o Moisés vai colocar o link para a presença aqui, tá, gente? Tá bom? Aí, assim, ó, pessoal, o que acontece aqui, ó? Entrou agora, está com todos os documentos. Deixem os documentos no computador abertos, porque vai facilitar a vida de vocês, de muitos deles, tá? Porque muitas coisas vocês vão simplesmente copiar e colar do que está no projeto, do que está no TALE, do que está no TCLE, e vocês vão colar aqui dentro, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa que eu preciso dizer, chamar a atenção, depois eu volto. Para o projeto de pesquisa de vocês vir para o nosso comitê de ética, eu preciso que vocês usem esse CNPJ aqui, ó. Eu não estou conseguindo colar aqui. Copiar e colar aqui para pôr no chat aqui para vocês. Eu não... Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Não consigo. Mas depois eu tento colocar aqui para vocês, que daí vocês vão direcionar o projeto de pesquisa de vocês aqui para o nosso comitê de ética. Então, quando vocês fizerem o cadastro de vocês selecionem aqui, ó, a instituição proponente precisa ser a Universidade Luterana do Brasil, através desse CNPJ aqui, tá? Deixa eu anotar aqui para eu não me esquecer, e depois eu coloco no chat para vocês, tá? Aqui. Ou se alguma das minhas colegas, enfim... Tá, depois eu coloco ali para vocês. Tá? Esse CNPJ aqui já precisa colocar logo quando vocês fizerem o cadastro de vocês, tá? Que vocês estão se vinculando a essa instituição proponente aqui. Porque se vocês não colocarem isso aqui, tá? Que vocês querem, né, que a instituição proponente seja a UNBRA, tá? Esse projeto de pesquisa de vocês, para vocês não estarem vinculados a uma instituição que tenha comitê de ética, vai para a CONEP, e a CONEP vai direcionar para qualquer parte do Brasil. E aí eu não tenho nem como ajudar vocês, porque eu não tenho acesso, tá? Então, precisa colocar essa informação aqui, tá bem? Ai, ótimo. Obrigada. Quem colocou ali o CNPJ, perfeito. Então, anotem esse número, por favor, tá? Então, assim, ó, começar agora a submissão. A pesquisa envolve seres humanos? Sim.
tá? Então, vocês vão precisar colocar sim aqui. O modelo de vocês é o simplificado, até porque o completo ainda não está disponível, tá? Então, é um simplificado. Aqui vai aparecer o nome de vocês, tá? Com o CPF de vocês, o telefone de vocês, o e-mail de vocês, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma opção que vocês podem fazer, tá? De preferência, não, tá? Mas podem. Eu coloco sempre não aqui, a não ser que eu tenha um outro pesquisador comigo, tá? De delegar a autorização de preenchimento desse projeto para outras pessoas já cadastradas. Isso aqui pode dar erro, daqui a pouco a pessoa vai fazer alguma complicação. Ou vocês colocam aqui sim, e podem, por exemplo, né, daí vai abrir aqui essa pessoa, o que vocês podem colocar aqui como alguém que participa do grupo de vocês aqui, o orientador ou orientadora de vocês, tá? Isso principalmente é importante para os meus alunos. Os meus alunos precisam marcar sim, os outros não. Mas os meus alunos, o que são os meus alunos? Os alunos que eu oriento, que são as 3 meninas de Fortaleza, os 4 que são do Amazonas, e mais um menino que eu tenho aqui de Canoas. Então, esses meus alunos, eles obrigatoriamente precisam colocar isso aqui, sim, porque como eu sou coordenadora do Comitê de Ética, daí dá o bloqueio ético, porque eu não quero nunca saber quem é que vai avaliar os projetos dos meus alunos. Eu não quero criar esse constrangimento para os meus colegas dentro do comitê. Então, os meus alunos vão sempre marcar sim. Os demais vejam com seus orientadores, tá? Porque se marcar não vai ter como incluir esse assistente, tá? Que daí seria o caso do orientador que eu estou sugerindo. O que dá para colocar também aqui, ó, também não. E eu sugiro que todos vocês coloquem aqui na equipe de pesquisa o orientador e a orientadora de vocês, tá? Isso aqui é bem importante, porque todos eles estão cadastrados na plataforma Brasil, tá? Então, vocês coloquem aqui o membro, né, a equipe aqui, como o orientador e orientadora de vocês, tá? O projeto aqui, o estudo é internacional ou não, né, se é um estudo internacional, sim ou não, na maioria das vezes é não, a não ser que tenha daqui a pouco algum projeto em colaboração com alguma instituição internacional, mas na maioria das vezes eu acho que assim, ó, principalmente na área de ensino, todos são somente nacional, então clica aqui o não, tá? Deixa eu só salvar aqui, para eu poder ir para a próxima página. Eu não acredito, ele saiu. Eu não preciso fazer isso. Então, continuando aqui na próxima página. O que vai começar a aparecer na próxima página? Aqui, algumas vezes acontecem alguns erros também. Vocês têm que ler, tá, gente? Tentem fazer com calma as coisas. Às vezes as pessoas querem fazer rápido. Preciso... O que meu orientador me disse que eu tenho que postar hoje, então eu vou fazer. E aí não lê, vai simplesmente marcando tudo o que está aqui, e não é isso, tá, gente? Não é isso. Tá? Essa primeira parte aqui se diz respeito a estudos clínicos, estudos da medicina. A única coisa que pode ser que algum de vocês precise marcar é isso aqui, ó. Estudos com populações indígenas, se tiver alguém que vai trabalhar com indígenas, se for o caso, aí marca aqui, tá? Mas na grande maioria das vezes é aqui, ó, gente, é só aqui que se marca. Aí vocês dizem, tá, mas não tem que marcar nada. Não tem que marcar nada, porque não tem nenhum asterisco vermelho dizendo que é obrigatório. Isso é uma outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Onde que está o asterisco vermelho obrigatório? Aqui, ó. Grandes áreas do conhecimento. Marca aqui, ó, grande área, ciências humanas, ponto, tá? É só isso que marca, tá, gente? Não tem que marcar outra coisa. Aí, agora aqui, por isso que eu disse para vocês que deixar os documentos abertos no computador, é muito mais fácil. Você vai lá e copia, ó, o título, pode ser, porque às vezes tem projetos que tem o título público e tem o título principal da pesquisa. Na parte de ensino, dificilmente tem esses dois títulos. Isso aqui, de novo, é um pouquinho mais para pesquisa clínica, tá? Então, assim, simplesmente copia e
cola aqui nesses dois campos o título da pesquisa de vocês, tá? Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, alguns desses campos têm caracteres, tem número de caracteres. E depois eu vou mostrar uma parte lá para vocês que é bem importante e que às vezes a gente precisa deixar em pendência por isso. Olha aqui. Só aquilo ali que precisa preencher aqui. Título, tá? E aqui, ó, vocês vão ser o pesquisador principal? Sim, só marca aqui como sim. Pronto, tá feito aqui. Não precisa fazer mais. E aqui vai aparecer o contato científico, como é do pesquisador com vocês. É aquilo aqui que precisa ser feito, tá? Só aquilo que precisa ser feito. Agora vamos para a próxima página aqui da plataforma. De novo, tá? Como vocês não marcaram nenhuma daquelas áreas outras lá, vocês não precisam preencher absolutamente nada aqui, disso aqui. O que vai aparecer aqui para vocês, ó? Desenho. O que é desenho? É um resumo da metodologia. Por que eu coloco aqui resumo da metodologia? Porque ele tem aqui, ó, somente 4.000 caracteres, tá? Tá aparecendo 3.964 aqui, porque eu já coloquei isso aqui escrito, tá, gente? Então, vocês precisam abreviar a metodologia aqui, tá? Porque às vezes na metodologia se descreve uma série de coisas, e se vocês simplesmente forem lá e copiar e colar, tudo que vocês têm na metodologia do projeto de vocês vai ultrapassar esses 4.000 caracteres, e aí vai faltar informação para o relator que vai fazer a relatoria do projeto de vocês. Então, aqui, vocês vão precisar abreviar a metodologia de vocês, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem muitos estudos, né, projetos de vocês que vão fazer análise de Bardan. E aí, lá no projeto, análise de Bardan, que analisa o conteúdo, e aí vai descrever essa análise. Para o comitê de ética, se vocês simplesmente colocarem como um tópico análise de Bardan, já está suficiente. Por isso que eu digo, abreviada aqui, faz um resumo da metodologia de vocês, tá? Aqui, ó, pessoal, financiamento. Vocês sempre vão colocar financiamento próprio, tá? A menos, eu vou dar um exemplo agora da Prefeitura de Fortaleza, que eu sei que tem um grupo bastante grande de alunos, tá? Que são daquele grupo, né, da Prefeitura de Fortaleza, a menos que a Prefeitura de Fortaleza dê dinheiro para vocês, tá? O que pode ser esse dinheiro? Está dando um apoio para vocês comprarem material, deu um tablet para todo mundo, está pagando passagem aérea, está pagando um adicional de alguma coisa, né? Tipo, para tu participar de um congresso, ou então está dando horas de pesquisa, por exemplo, vai diminuir a carga horária de vocês em sala de aula para vocês se dedicarem ao mestrado ou ao doutorado. Se é este o caso, eu sugiro que vocês coloquem aqui financiamento, né? Em vez de só financiamento próprio, que é uma opção aqui, ó, que vocês coloquem aqui, tá? Né, institucional, ou institucional secundário, daí vocês vão ver se é principal ou secundário, tá? E aí vocês vão colocar, vai abrir um campo aqui para vocês colocarem o CNPJ da prefeitura ou de alguma dessa instituição, né, vinculada à prefeitura de Fortaleza, que está patrocinando o estudo de vocês, tá? Então, se esse é o caso, tá? Vocês façam isso. Ou se tem alguém de vocês que tenha um financiamento, né, por exemplo, do governo do Estado, né, trabalha numa Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação do Estado também liberou de horas em sala de aula, ou tem um cargo, né, administrativo dentro da SEDUC, né, dentro da Secretaria de Educação, e a SEDUC te liberou, sei lá, 10 horas, 15 horas na semana, para se dedicar ao mestrado ou ao doutorado, e a sugestão é que também vocês coloquem aqui a SEDUC, né, a origem, né, de onde está vindo, isso como um patrocinador do estudo de vocês. Não é obrigatório, tá? Colocar a prefeitura, colocar a SEDUC, que eu dei de exemplos, mas eu, do meu ponto de vista, eu acho que eu gostaria, né, de
que vocês colocassem isso para ficar registrado, né, já que a prefeitura ou o SEDUC, né, está fazendo, né, esse aporte financeiro, né, na formação de vocês, eu acho de bom tom deixar isso registrado na plataforma. Pode colocar os dois, Cristiano, se for o caso, tá? Por exemplo, ali, porque você pode, Cristiano, aquilo que eu acabei de mostrar, você pode ter um principal e um secundário. Então, vamos supor que um te liberou de 20 horas, tá? Por exemplo, né, e te liberou de todo o que você está colocando. O Estado liberou, por exemplo, o Estado te deu liberação total da tua carga horária. E a prefeitura está pagando, sei lá, 30% da tua mensalidade do mestrado, doutorado, tanto faz, né? Então, eu colocaria o Estado como patrocinador principal, né? E a prefeitura como secundária, mas aí é você. Mas, de novo, não é obrigatório. Eu só acho que seria de bom tom, já que você está recebendo esse aporte financeiro, que por mais que o Estado não te dê um dinheiro, mas se ele te liberou das tuas horas, né, de sala de aula, de secretaria de educação, enfim, tanto faz onde você trabalha, eu acho que é de bom tom você deixar isso registrado, tá? Mas isso não vai, ninguém de nós do Comitê de Ética vai lá olhar, o Cristiano é professor, não sei o que lá, olha aqui, ó, o governo do Estado lá liberou ele, mas ele não colocou aqui, isso não vai acontecer, tá? Eu só acho que seria de bom tom deixar isso registrado, tá? Eu, pessoalmente, eu ia orientar as minhas meninas, os meus alunos todos nesse sentido, tá? A fazer. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês. Aí, o próximo campo que vocês precisam preencher é palavras-chave, que vocês vão ter, porque vocês vão escrever no projeto de vocês um resumo, e embaixo do resumo vocês têm as palavras-chave. Então, é só adicionar as palavras-chave aqui. Como esse meu projeto aqui, eu apelidei ele de oficina teste, então eu coloquei aqui só uma palavra-chave, teste, mas vocês vão colocar 3, 4, né, as palavras-chave que foram definidas lá com o teu orientador, tua orientadora, e que estão contidas lá depois do resumo do projeto de vocês, tá? Seguindo, próxima página. Aqui. Ó, resumo. Vai lá e pega, né, copia e cola o resumo do projeto e coloca aqui. Pronto. Tá feito. Tá, gente? Aí aqui, ó. Introdução. Introdução não tem nem nem no resumo e nem na introdução não tem número de caracteres, tá, gente? Aqui, então, vocês podem copiar e colar todo o resumo, né, do tamanho que ele tiver, a introdução do tamanho que ela tiver, tá? Eu recomendaria não colocar tudo, né, mas se vocês quiserem abreviar a introdução, podem também, mas se vocês quiserem colocar toda ela, não tem limite de caracteres, então fica à vontade aqui. Hipótese. Vocês não fazem ideia da quantidade de e-mails que às vezes eu recebo. O que é hipótese do meu projeto? Hipótese é só no estudo clínico. Então, o que vocês vão colocar aqui? Porque não é um campo obrigatório? Não se aplica. Ponto. Aí, outras perguntas que às vezes eu recebo por e-mail. O que é objetivo primário? É objetivo geral. O que é objetivo secundário? São os objetivos específicos, tá? E aqui vocês precisam prestar atenção. Tem, de novo, esses campos todos aqui, limite de caracteres. Todos os campos que têm limite de caracteres, no momento que vocês começarem a digitar, colocar coisas aqui, vai aparecer o número de caracteres que vocês já usaram. Não, o que ainda está livre para vocês usarem. Então, prestem atenção aqui, tá? Normalmente, objetivo primário e objetivo secundário, vocês não vão ultrapassar os 4.000 caracteres, tá? Mas aqui, ó, na metodologia proposta, que é a mesma do desenho, que eu mostrei na página anterior, é aqui. Então, o desenho, vocês podem elaborar para colocar lá e já deixa ele separadinho, que é o mesmo que depois vai colocar aqui na metodologia proposta, tá? E aí, de novo, lembrando que eles têm esses 4.000 caracteres, tá? Aqui, critérios de inclusão e critérios de exclusão. De novo, tá? Tem 4.000 caracteres de limite aqui. O que eu vou depender de cada projeto, tá? Às vezes pode ter não se aplica, tá? Então não se aplica também é uma resposta,
dependendo do caso. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto de colocar quando vai trabalhar, por exemplo, com alunos, eu gosto de colocar que são todos os alunos regularmente matriculados. Ou um outro exemplo que eu vou dar aqui, que eu acho que fica mais claro para vocês. Vamos supor que alguns de vocês queiram trabalhar com todos os professores de ciências que atuam nos anos finais do ensino fundamental. E é uma escola grande. Eu vi que tem alguém fazendo pergunta, eu já volto ali, tá? Deixa eu terminar o meu raciocínio. Desliga o microfone, que está com o microfone ligado, dando interferência. Eu já dou a voz para quem quiser. Tem mais alguém falando, gente? Desliga o microfone. Tá, obrigada. Então, voltando aqui o exemplo, tá, gente? Aqui. Vamos supor que vocês vão fazer um trabalho, a pesquisa de vocês vai ser com professores dos anos finais do ensino, todos os professores de ciências dos anos finais, tá? Do ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, por exemplo. E aí são na escola, uma escola grande que tem 40 professores que dão ciências para todas essas turmas, tá? Só que o que acontece? Tem professores que são permanentes, vou dar um exemplo que seja, né, de uma escola municipal, tá? Então, são professores, né, permanentes que fizeram um concurso, foram aprovados e foram nomeados, tá? Então, desses 40 professores, né, que eu disse, né, tem 40, só 30 são desses professores permanentes, tá? Então, vocês vão colocar aqui, critério de inclusão, ser professor permanente na escola, tá? Pode ser um critério de inclusão. Critério de exclusão, ser um professor substituto, ou ser um professor estagiário, que está fazendo estágio. Por que eu gosto de fazer isso? Porque, às vezes, o que acontece? O professor permanente é aquele professor que vai ficar durante a pesquisa de vocês, tá? Que vai trabalhar por vários anos naquela escola, a não ser que daqui a pouco ele peça, né, transferência, mas isso não é assim tão frequente. O que é mais frequente é se vocês incluírem na amostra de vocês, né, no número de professores, o estagiário, ou aquele professor substituto, que às vezes está ali só por causa de uma licença maternidade, por exemplo, que vai ficar só um semestre trabalhando na escola, ou alguns meses, por exemplo. E aí, daqui a pouco, isso pode fazer falta, pode complicar os dados de vocês. Então, esse é só um exemplo, tá? Então, tentem ver, mas isso discutam também com o orientador de vocês, com a orientadora, porque daqui a pouco o orientador de vocês vai dizer, não, inclui todos eles, porque é um estagiário, é um professor substituto que não vai fazer diferença depois na análise dos dados no final. Então, discutam também isso com o professor que vai orientar o trabalho de vocês, a tese ou a dissertação, tá? Riscos são muito importantes, isso aqui precisa estar igual com o que está nos documentos, tá? Então, pode ter quebra de confidencialidade, pode ter constrangimento, tá? Então, o constrangimento é aquilo que eu disse antes, tá, gente? Por exemplo, eu dei o exemplo, né, de uma... Ah, desculpa, eu queria ter dado a voz aqui para alguém. Jefferson, sim, por favor. Eu tinha uma pergunta. Não? Tá. Não, prof, é que apertou errado aqui, desculpa, tá? Bem. Tá? Aquilo do constrangimento que eu falei antes, tá? Por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, né? Um estudo, né, uma pesquisa que envolva química, por exemplo, tá? E que daqui a pouco o aluno, e a primeira etapa da pesquisa de vocês vai ser o aluno responder uma lista de exercícios de química. Esse aluno ou essa aluna daqui a pouco pode ficar constrangido porque não sabe, que não domina, que tem dificuldade, tá? Então pode ter um certo constrangimento. A parte de confidencialidade, aquele outro exemplo que eu dei, então sempre precisa aparecer confidencialidade, constrangimento, sempre precisa aparecer nos riscos, né? Porque vai daqui a pouco vai gravar, né, uma entrevista, por exemplo, e vai salvar isso no computador, e pode daqui a pouco
né, um hacker invadir o computador de vocês e roubar esses dados do computador de vocês e essas informações serem divulgadas por aí, mundo afora. Então, precisa deixar claro para todos os participantes, né, que vocês, e até mesmo, não é nem só necessariamente uma entrevista, às vezes até o próprio, um questionário que o aluno respondeu, tá? Um questionário, porque muitos questionários, a gente agora até para facilitar, tem usado muito o Google Formulários, né, que facilita muito a vida da gente. Tu encaminha um link para o aluno, né, para ele fazer isso através do Google Formulário, computador de vocês e roubar esses dados, por exemplo. Então, deixem claro esses riscos todos, tá? Os benefícios, e aqui vai depender muito do projeto de cada um de vocês, tá? Por exemplo, uma nova metodologia que vocês vão testar, vai fazer, né, então isso pode ser depois compartilhado, né, com outros professores, né, ou com pensadores, né, na área de ensino, de ciências, de matemática, de química, de física, ou então vai fazer com que as aulas sejam mais contextualizadas, ou vai fazer com que as aulas se tornem mais interessantes, mais motivadoras, os alunos se sintam mais motivados a participar das aulas, porque o professor está montando um jogo para trabalhar com um assunto que é mais difícil de compreensão, de compreender, ou está usando uma outra metodologia diferente. Então, assim, tem vários, então vai depender muito de cada projeto, o que vai ser o benefício que o projeto vai ter, tá? Então, isso aqui é muito particular de cada um dos projetos. Metodologia de análise de dados. Aqui entra, por exemplo, aquilo que eu também falei antes lá. Vai fazer uma análise de conteúdo por Dardan, vai fazer uma análise quantitativa, então, assim, ó, vai ser que tipo de análise vai ser feito? Vai ser quanti, vai ser quali, e aí, dependendo do que vai fazer, descreve que análise quantitativa ou qual análise qualitativa que vai fazer, tá? Então, isso aqui também é uma coisa que está no projeto de vocês, que vocês já discutiram isso com a pessoa que está orientando o trabalho de vocês. Então, simplesmente copiar e colar, tá? Outra coisa que eu vira e mexe, eu recebo pergunta, o que é desfecho primário e desfecho secundário? No caso de uma pesquisa de ensino, não se aplica, tá? Nos dois campos. É por isso que eu digo, às vezes o não se aplica também, é uma resposta. Tá? Então, nos desfechos, também aqui não se aplica. Outra coisa que precisa ter igual em todos os documentos. É o tamanho da amostra. O que é o tamanho da amostra? É o número de participantes que vocês vão ter. Tá? Então, assim, ó, precisa, por exemplo, vai ter trabalhos, né, vai ter projetos de pesquisa que vão trabalhar com professores e com alunos. Tá? Então, o que é o tamanho da amostra aqui? Vamos supor que sejam 5 professores, né, 5 turmas diferentes, tá? Então, vão ser os 5 professores e todos os alunos daquelas turmas. Vamos supor que sejam 5 turmas, cada uma com 30 alunos. Então, são 150 alunos e mais 10 professores, 5 professores. O que é a amostra de vocês? 155. E aí, o que vai colocar aqui, ó? Precisa criar, tem algum lugar aqui, o grupo, eu acho que é na próxima página, tá? Então, aqui precisa ter o número de participantes, tá? Outra coisa aqui, ó, data do primeiro recrutamento, não se aplica, tá? País de recrutamento, todos vocês aqui vão fazer pesquisa no Brasil, então, o único país que vocês precisam colocar aqui é Brasil, tá? Eu acho que eu não acredito que a plataforma saiu do ar. Só um pouquinho, deixa eu terminar a apresentação aqui. E deixa eu tentar recuperar ela. Era o que me faltava. Não, voltou. Acho que é por causa do tempo que eu tô nela aqui. Não mexendo muito. Tá, eu vou voltar lá para a página que eu estava. Perfeito. Vou tentar ir para a próxima.
E aí eu volto aqui. Tá, deixa eu voltar a apresentar. Sim. Esse tamanho da amostra envolve só, por exemplo, no meu caso, só os professores ou vai envolver? Sim, só os professores. Você não vai entrar em contato com as crianças, então elas não são computadas na tua amostra. São só os professores, tá? Vai ficar gravada, professora? Porque sim, eu estou gravando. Eu estou gravando, sim, sim. Ela está sendo gravada e depois eu compartilho com vocês a gravação. Na verdade, quem vai mandar para vocês vai ser o Moisés, provavelmente só na segunda-feira. Porque primeiro eu vou precisar receber a gravação, eu vou ter que editar ela, fazer o upload lá para o YouTube, né, para o meu canal, e depois eu compartilho e eu vou mandar outras informações junto, eu encaminho num único e-mail, tudo junto para o Moisés, e aí ele vai encaminhar para vocês isso tudo lá na segunda ou terça-feira, tá? Então, continuando aqui, tá, gente? Depois, aqui, ó, eu já mudei para a próxima página, né, que tinha caído. Aqui, ó, não vai haver dados secundários nem nada, então aqui, né, marca como não. Aqui que são os grupos que eu ia dizer para vocês, tá? Então, que grupos, tá? Aquele exemplo que eu dei, que são 5 turmas, tá, de uma determinada disciplina, vou usar química, que é a minha área. São 5 turmas de química, os 5 professores, tá? Vamos supor que cada turma seja um professor diferente. Então, e cada turma tenha 30 alunos. Então, 5 vezes 3, 105, né? 5 vezes 30 vai dar 150, mais os 5 professores. Então, o número vai ser 155. Só que vocês vão precisar criar grupos aqui, tá? Vão ser 150 alunos, um grupo, e o segundo grupo, 5 professores, tá? Ou então, às vezes, tem projetos que eu já avaliei, que já tramitaram pelo comitê, que faz o seguinte, que convida todos os professores de ciências e matemática dos anos finais do ensino fundamental. Vamos supor que seja também uma escola média, com 60 professores, tá? Então, o que acontece? O número total aqui, 60, tá? Mas aí, de repente, vocês vão ter, por exemplo, grupos que vão fazer, uns vão ser entrevistados e outros vão responder um questionário, por exemplo. Tá? Vocês vão selecionar, vocês só querem entrevistar os professores de matemática e os outros professores de ciências, vocês querem que respondam um questionário somente. Tá? Então, vocês também podem criar grupos distintos aqui, tá? Quem vai ser entrevistado e quem vai responder um questionário. E aí aqui pode ser colocado a intervenção a ser realizada. E intervenção é isso, é questionário, é um grupo focal, é uma entrevista, tá? Então, isso faz parte daqui das intervenções. O estudo é multicêntrico no Brasil. O que significa ser multicêntrico? Se por acaso é um projeto que vai ser desenvolvido numa escola em Fortaleza e uma escola lá em Manaus, vou usar os meus alunos, e outro aqui em Canoas, que é onde eu tenho meus alunos. Vai ser isso? Aí sim ele é multicêntrico. E aí precisa ter o nome dessas outras instituições. Vai ser só feito numa escola em Fortaleza, então é não, e fica em branco aqui, não se coloca nada, tá? Maioria dos projetos de vocês, acho que 99,9% dos projetos de ensino, aqui é não também, tá? E aí, com isso, não vai ter instituição comparticipante, aqui não pode ter a dispensa, né, do termo de consentimento, porque vocês não vão estar abordando nenhum problema, nenhum assunto, por exemplo, se fosse trabalhar com aborto, sim, aí seria um tema que a gente precisaria ver o que, e aí, de repente, poderia, sim, ter dispensa do termo de consentimento, mas não é o caso aqui. Alguém fez uma pergunta? Cristiano, em 2 escolas em Fortaleza.
Tá, deixa eu ver bem essa tua pergunta. Pois é, deixa eu ver bem a tua pergunta e voltar aqui. Aí sim, nesse teu caso, tu Porque seria coloca uma de sim. nono ano. Seria uma de nono ano do ensino fundamental 2 do município e uma do primeiro ano do ensino médio do estado. Aí eu teria que botar as duas, não estão? Neste caso sim, tá? E aí você também deixa bem claro aqui nos grupos, já aqui em cima, tá? É Cristiano, né? Desculpa, Cristiano, tá? E aí você já se dá conta, quando você estiver preenchendo aqui, ó, para você também ver, por exemplo, ou se todos vão passar pela mesma intervenção, vai ser um grupo único, ou se vão ser coisas diferentes, talvez você já tenha que separar em grupos diferentes aqui também, tá? É o mesmo conteúdo, a mesma entrevista, certo? Vai ser a mesma situação, só que um conteúdo que é visto nos 2 anos, tá, né? Perfeito. Então, você não precisa fazer separação de grupos aqui. Só coloca que vai acontecer em 2 escolas diferentes. E uma outra coisa que você também vai precisar, então, Cristiano, você vai precisar de 2 autorizações para fazer a pesquisa da escola estadual e da escola municipal, tá? Talvez a da municipal você pegue, eu não sei se vocês pegam uma direção da escola, eu acho que é mais adequado, tá? E da do estado também pode ser da direção da escola, tá? Mas vai precisar dessas 2 cartas de anuência de ambas as escolas quando você for depois mandar os documentos aqui, tá? Obrigado. Nada. Então, aqui não tem dispensa de TCLE, e aqui também não vai ter armazenamento de amostra, porque vocês não vão estar coletando amostra, nem sangue, urina, nem nada disso, né? Tá? Aqui, ó, depois entra a parte do cronograma de execução, tá? Então, vocês vão precisar detalhar. Vocês não precisam colocar todo o cronograma de vocês, que está lá no projeto. O projeto é muito mais minucioso, tá? Se vocês colocarem 4, 5 etapas aqui no cronograma, por exemplo, aqui dá para colocar submissão para apreciação ética, início de coleta de dados, tá? Outra coisa que vocês precisam prestar bastante atenção. Se vocês estão submetendo o projeto para ser avaliado no Comitê de Ética em junho, de preferência, vocês só coloquem o início de coleta de dados lá para agosto, porque às vezes pode ficar em pendência e vocês precisam de tempo para vocês poderem fazer esse ajuste de pendências e não ter que ajustar cronograma, tá? Então, precisa ter algumas etapas aqui no cronograma, umas 4, 5. De orçamento, vocês precisam incluir pelo menos 3 itens, são obrigatórios, e aqui eu já dou um exemplo. Resma de papel, tá? E o valor lá, eu coloquei aqui um valor fictício, tá? A resma de papel não deve estar custando R$100, tá? Mas, enfim, resma de papel é um item, canetas é um outro item, computador é outro item, aquisição de livros é um item, tá? Então, vocês podem colocar coisas assim muito simples, não precisa imaginar nada assim muito elaborado, ou se vocês vão comprar, por exemplo, um reagente, né, para usar, por exemplo, vai usar um copinho de café, palito de picolé, porque precisa fazer, eu estou puxando sempre para o lado da química, né, precisa fazer uma mistura de algumas coisas lá para fazer uma reação química, então isso tudo pode ser colocado como um orçamento no projeto de vocês, e aqui também, tá? Aí aqui outras informações justificativas, enfim, tá, tanto que ele nem tem o asterisco vermelho, então esse campo pode ficar em branco, não precisa completar, mas se vocês quiserem colocar alguma observação aqui, uma justificativa de alguma coisa que vocês acharem pertinente, ok, tá? E a bibliografia, então a bibliografia vocês também têm no projeto, tá? Simplesmente é lá copiar e colar e trazer aqui, sempre lembrando, aqui também, a bibliografia não tem o limite de caracteres, tá? Então simplesmente coloca aqui todas as bibliografias, tá? Agora, essa página próxima, essa última aqui, que é a mais importante, tá? Depois de vocês terem preenchido todas essas outras páginas anteriores aqui, todas as informações do projeto de vocês estão aqui. Vocês precisam clicar nisso aqui, ó, imprimir folha de rosto.
Aí o sistema da Plataforma Brasil vai gerar um documento baseado nas informações que vocês colocaram, tá? E vocês precisam assinar, vocês precisam preencher todos os campos dela, todos, com o número de telefone, com tudo, né? Então, de preferência, assim, eu sei que tem como, porque ele vai gerar o documento em PDF aqui, eu sei que tem, quem tem o PDF, o Adobe Acrobat, que é o caso que eu tenho no meu computador, eu consigo editar o PDF, consigo incluir data, consigo até incluir a minha assinatura, consigo fazer tudo isso, mas nem todos têm, tá? Então, precisa imprimir, preencher com uma letra que seja legível, tá? E precisa, neste caso aqui, essa folha de rosto, depois de vocês colocarem os dados de vocês, encaminhar para o Moisés, que encaminha para a professora Cláudia, porque ela também precisa assinar, tá? Como coordenadora do programa de pós-graduação, tá? Quando vocês receberem de volta a folha, vocês vão ter que anexar, e aí tem um outro campo aqui, tá? Após a assinatura, tá? Faça a digitalização e anexe aqui. Gente, não façam foto, pelo amor de Deus. Digitalizem, tá? Eu sei que não digo que todos, mas a grande maioria dos celulares já tem aquilo de você conseguir digitalizar o documento. Tem muitas impressoras que você faz a digitalização. Sejam profissionais, tá, gente? Digitalizem. Não me mandem em foto, tá? Fica horrível. E tentem deixar no formato certinho, não virado de perna para o ar, que às vezes eu vou lá tentar olhar o negócio e eu tenho que girar. Não, gente, vocês são professores todos, vão fazer isso bonitinho, tá? E aí depois vocês anexam a folha de rosto aqui. Outra coisa, é nesta página aqui que vocês vão anexar todos os documentos, tá? O que precisa colocar aqui, ó? O que está aqui, ó? Projeto detalhado. Clica, seleciona isso aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, projeto detalhado, ele vai aparecer aqui, ó, anexar, e aí você anexa, tá? Anexa o teu projeto que você tem lá no teu computador. Minha sugestão é sempre deixar em docx o projeto, porque isso faz doc, né, em documento do Word, porque nós que vamos fazer a relatoria, muitas coisas a gente também vai ter que copiar e colar do projeto de vocês para a gente poder elaborar o parecer do Comitê de Ética. Então, isso facilita muito a vida, tá? Termos de consentimento, termos de assentimento, tudo. Se vocês olharem aqui, ó, gente, todos eles estão aqui, ó. Cronograma não precisa, tá? Ó, declaração... Onde é que está aqui? Ó, declaração de concordância. É aqui que vocês vão colocar as cartas de anuência. Cristiano, você que tem as duas instituições, minha sugestão até, porque eu não sei se ele aceita colocar duas, não tenho muita certeza, minha sugestão é que você coloque no mesmo documento as duas, uma página uma e na segunda página a outra, tá? Minha sugestão. Mas se aceitar as duas, pode colocar separadinho, tá? Outra coisa aqui, ó, o termo de consentimento e termo de assentimento é aqui. Esse aceita vários documentos, porque vocês, dependendo do projeto, vai precisar do termo de consentimento para maior de idade, do termo de consentimento para pais ou responsáveis, e inclusive do termo de assentimento, tá? Então, precisa colocar aqui. Outra coisa que é bem importante, gente, a plataforma, ela é muito chata com algumas coisas. Isso aqui, de fato, é uma parte que eu classifico como sendo um pouco chata da plataforma, que é o seguinte. Eu não do arquivo, não me coloque projeto, dissertação, versão 7 final. A plataforma não vai aceitar. Eu sempre sugiro para as minhas alunas, para os meus alunos, que criem no computador documentos para CEP, uma pasta. E aí, ali, depois que está tudo pronto, coloca projeto, o nome do arquivo, só isso, projeto. Quando for, por exemplo, o termo de consentimento de maior, então, não é para maiores de 18, coloca lá, termo de TCLE maior, sem espaço, sem nada,
Nada de espaço, ele não vai aceitar o título o número do arquivo com espaço. Se é o TALE, só coloca TALE. Se tem o TCLE de menor, então coloca TCLE menor, tudo junto. Tá, gente? E aí aqui vocês vão fazendo, tá? Vão inserindo todos os documentos de acordo com o projeto de vocês que precisam, vão inserindo aqui, e aí quando vocês receberem a folha de rosto assinada pela coordenação do PPG-5, vocês incluem aqui a folha de rosto, e daí vocês conseguem fazer aqui, ó, próxima, tá? Eu não sei se ele vai me deixar agora, porque eu não incluí nada aqui. Aqui, deixa eu selecione a opção, porque como eu não incluí nada aqui, ele tranca. E aí depois aqui vocês precisam, e pelo simples fato de vocês terem anexado as coisas aqui, não significa que o projeto foi submetido. Vocês precisam clicar aqui em próxima, e vai aparecer enviar projeto para o comitê de ética, ou alguma coisa assim, vai aparecer escrito. Tá, ele está agora carregando aqui, não vai dar muito certo. Então, não se esqueçam, gente, isso também já aconteceu, de aluno, né, pesquisador, enfim, colocou todos os documentos ali, mas não foi adiante, não clicou em enviar, tá? Para o comitê de ética. E aí está lá parado, tipo, ele não chegou aqui no comitê de ética para a gente poder avaliar. E aí ficam mandando e-mail para a gente, às vezes nos xingando, porque está parado o projeto, quando a gente nem recebeu aí, tá? Então, quando vocês fizerem a submissão do projeto de vocês, um dia depois, ou 2 dias depois, porque a Virgínia, que é a assessora, ela está o dia todo lá fazendo isso, então essa é a função dela, ela faz, né, a verificação dos documentos todos, e se tiver algum documento que está errado, ela vai deixar uma pendência documental, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, o Moisés não colocou a lista de presença, né? Deixa eu cobrar ele aqui. Então, assim, ó, dei uma olhada lá, que se ela deixou uma pendência documental, vai estar lá descrito, tá? Sim, Rebelsas, você tem como, só que não esquece de salvar antes de sair tudo que tu fez, tá? Então, porque tem embaixo ali na plataforma, embaixo na página, tem o salvar e sair, tá? Então, salva, e tudo que você fez fica salvo, e quando você voltar amanhã ou na semana que vem, por exemplo, né, vai estar tudo salvo como você deixou. E tem como editar, tem como alterar, tem como corrigir, né, então tem tudo como ser feito. Então, assim, ó, submeteu o projeto, no dia seguinte, ou 2 dias depois, volta lá e veja se ele não ficou com pendência documental. Se ficou com uma pendência documental, vai estar lá descrito o que precisa ser corrigido. Então, vai dar tempo de corrigir, tá? E aí, se está em relatoria, aí precisa esperar a reunião, que normalmente acontece na última semana de cada mês. Tá? Então, às vezes, teve gente que já me escreveu, faz 5 dias que está em relatoria, cadê o meu parecer? É só depois da reunião que vai ter parecer, tá, gente? Então, por isso que também lá no nosso site, o Moisés, obrigada, Moisés. O Moisés acabou de colocar a lista de presenças aqui, tá? Então, vocês, por favor, acessem esse link ali, preencham a presença de vocês, que depois vocês conseguem computar isso também nas horas de vocês. Tá, pessoal? Então, se atentem lá na plataforma, deem uma olhada, tá? Prestem atenção nas coisas todas, tá bom, gente? O que eu tinha para apresentar para vocês e explicar é isso, tá? Aquilo que eu já mencionei para alguém que entrou mais tarde e não viu, essa apresentação que eu fiz para vocês antes do PowerPoint, que tem também algumas dicas, eu vou incluir no e-mail que eu vou encaminhar para o Moisés. Essa gravação, depois que ela vier para mim, eu vou fazer a edição dela, vou fazer o upload para o meu canal no YouTube e vou compartilhar o link, também vou mandar, e aí o Moisés vai encaminhar isso tudo para vocês, muito provavelmente na segunda ou terça-feira, né, porque agora já são quase 4 da tarde, como essa é uma gravação de quase 2 horas, o Google demora para fazer isso, tá? Então, eu não vou receber antes das 5 horas, que é o horário que o Moisés
trabalha, então eu vou fazer isso no final de semana, eu ajeito, e na segunda-feira de manhã eu encaminho todas essas informações para o Moisés, e depois ele encaminha isso tudo para o e-mail, tanto dos professores, quanto de todos os alunos matriculados esse semestre no nosso programa. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa, nesse momento, ajudar vocês? De nada, Marlene. A sorte dos professores e dos alunos presenciais aqui é que, às vezes, é só chegar lá na minha sala e fazer uma perguntinha, né? Mas, enfim, anotem o meu e-mail, anotem o e-mail do comitê, tá? Eu vou colocar aqui o e-mail do comitê, tá? Que vocês podem encaminhar a pergunta aqui, a Virgínia responde, que é a nossa assessora, tá? E se for alguma coisa que ela não saiba responder, que ela não consiga responder, ela encaminha daí a dúvida para mim, tá bom? Então, tem meus alunos que são orientados por mim, também tem a vantagem, né, de estar trabalhando diretamente comigo. Obrigada a vocês por terem vindo, obrigada às minhas colegas, eu vi que a Marlene, a Carmen, eu vi a Letícia, talvez tenha até mais alguém, desculpa se eu não estou mencionando, é que foram essas as fotos que apareceram aqui, tá? Obrigada por vocês estarem aqui também assistindo, tá? Então, tranquilo, obrigada, tá, gente? Eu vou encerrar a gravação, então, e em seguidinha, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, imagina, gente, obrigada a vocês. Essa também é a minha função enquanto coordenadora do Comitê de Ética, sempre responder a todas as dúvidas